O edifício ele foi construído entre 1911 e 1924. Ele foi construído, projetado por um arquiteto chamado Domesiano Rossi, que trabalhava dentro do escritório do Ramos de Azevedo, mas ele era sócio do Ramos de Azevedo nesse período. E o prédio ele foi construído, ele foi bancado, na verdade, pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ou seja, eram os industriais paulistas que queriam construir um prédio para exibir a sua pujança, os seus produtos, o que eles produziam. E era uma indústria ainda essencialmente agrária, então era uma indústria de manufatura assim, básica e essencialmente uma indústria agrária. Então aqui eram exibidos até animais, quando ele terminou de ser construído, as primeiras exposições que aconteceram aqui no Palácio das Indústrias era essencialmente de produtos da indústria básica e animais premiados e tal da indústria paulista. Logo ali nos anos 40 ele já deixou de ter essa função e passou a abrigar a Câmara Legislativa de São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí então ele passou a ter essa função burocrática administrativa e ele sofreu uma série de descaracterizações arquitetônicas nesse período também. Foram construindo puxadinhos, anexos de deputados, e ele até foi ocupado por uma parte do corpo de bombeiros, até necrotério, uma parte de necrotério, delegacia da mulher, as pessoas vinham aqui tirar passaporte, tirar RG. E então ele foi sofrendo uma série de descaracterizações da sua arquitetura. Então, quando a Erundina foi eleita, ela trouxe a prefeitura para cá. E quando veio a prefeitura para cá, teve um projeto da arquiteta Lina Bobardi, que ela fez uma série de modificações. Primeiro ela retirou tudo que foi feito de puxadinhos e devolveu a arquitetura original do prédio. E ela também fez algumas alterações para adequação de acessibilidade, com rampas, e fez também uma acessibilidade ao uso do subsolo do prédio. Terminamos um restauro em 2017, onde foram restaurados mais ou menos 67 caixilhos, que são os portas de vidros de serralheria e marcenaria. E é legal lembrar que todo esse trabalho de artesão que foi realizado aqui, de serralheria, marcenaria, foi tudo realizado pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Porque como o prédio começou a ser construído em 1911, ele ficou muito perto da Primeira Guerra Mundial, começou em 14, então não deu mais para importar da Europa esses produtos, essas janelas, essas portas, ou esses elementos arquitetônicos, essas esculturas, capitéis de colunas. Então tudo foi produzido, teve que ser produzido e no fim acabou alavancando o Liceu de Artes e Ofício. Essa é uma característica da arquitetura do Domesiano Rossi. Ele trabalhava dentro do escritório do Ramos de Azevedo, mas como ele ficou sócio do Ramos de Azevedo nesse período, acho que ele quis um projeto para ele. Então a arquitetura dele, ela se diferencia um pouco da arquitetura do Ramos de Azevedo, que o Ramos de Azevedo ele encerrava o ecletismo dele dentro de um estilo. Ele fazia um neoclássico inteiro, ele fazia um neogótico. Já o Domesiano Rossi, ele misturava diferentes períodos arquitetônicos no mesmo prédio. Então, se você reparar aqui no Palácio das Indústrias, tem elementos de arquitetura neoclássica, tem elementos medievais. Ele não é simétrico, então parecem essas construções medievais que eram construídas cada pedaço num período diferente, então ela não ficava simétrica. Então ele faz propositadamente essa arquitetura assimétrica, lembrando uma arquitetura medieval, e também ele incorporava elementos super modernos e tecnológicos para a época, porque aquelas cúpulas que estão lá em cima, aquelas cúpulas de vidro, elas foram projetadas para receber luz elétrica, e na época a luz elétrica era um elemento moderníssimo. O Catavento ele nasceu em 2009, então agora em 2019 ele completa 10 anos, e ele foi criado no intuito de ser um espaço onde a ciência ela seria demonstrada para as crianças de forma mais fácil, de forma mais prática. O Catavento ele é dividido em 4 grandes seções: o Universo, que vai falar um pouco sobre os animais, vai falar um pouquinho sobre a evolução humana.
A gente tem o engenho, que vai falar um pouquinho de física, vai falar um pouco de eletrostática. A gente tem a sociedade, que vai falar um pouquinho sobre esse contato humano, sobre as necessidades da comunicação. E a gente tem uma parte do universo, que vai falar sobre astronomia, vai falar sobre estrelas, sobre sol. Eu acho que é muito importante, especialmente para as crianças, usar os experimentos como ponto de partida. Eu acho que é muito importante para motivar as crianças a gostar de ciências. Eu acho que esse fenômeno não é do Brasil, é um fenômeno mundial, o desinteresse da criança pela ciência. Então eu acho que essa visita aos centros de ciências, especialmente o Catavento, né, eu acho que é muito importante porque mostra que a ciência está no nosso dia a dia, não é um bicho de 7 cabeças, né? Claro que existem vários tipos de abordagem da ciência, né? Mas no começo é preciso mostrar que muitas coisas que ele vê aqui está ligado com o dia a dia dele, com o cotidiano dele. Dentro da casa, nos parques, no shopping que ele anda, sempre tem a ciência. Então eu acho que é importante isso. E claro que num segundo momento, ele vai, se ele for estudar exatamente na parte de ciências ou de tecnologia, ele vai ter que fazer a parte formal. Aí entra a parte da matemática, que a matemática é a linguagem da ciência. O que acontece é que muitos professores começam já na parte formal, então é um ponto de partida errado. Eu acho que é preciso então começar a trabalhar com a parte de encantar com as crianças, né? Porque a criança ela é muito livre. Aí eu costumo dizer que a criança é quase um cientista. Ele sempre está perguntando. Tem uma pergunta do porquê. Então a ciência avança com as perguntas. Eu acho que isso é fundamental. E aqui certamente ela vai ter muitas perguntas aqui no museu.